Eu tava conversando com meu primo e ele acabou me dando uma ideia sensacional de fanart do Rob Lucy, que era fazer ele e a transformação dele, né, lá atrás. E olha só como ficou o resultado disso aqui. E claro, né, eu não poderia ficar com esse desenho apenas para mim, então resolvi fazer um tutorial super bacana para vocês, certo? E essa parte vai ser a primeira parte, onde eu vou ensinar para vocês todos os detalhes que eu usei, todas as técnicas para poder fazer esse desenho do Rob Lucy, certo? Lembrando que a gente também vai ter a coloração, que eu vou deixar no comentário fixado. Então, vamos lá acompanhar fazendo esse fanart comigo, cara? Eu quero ver, hein? Não esquece que você pode também marcar o seu desenho no meu Instagram, né? Me segue lá, Gilmar Marcel Up, para eu ver o seu desenho também, tá? Ou qualquer outro que você fez, certo? É isso aí, vamos lá agora para o nosso tutorial. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E vamos lá, moçada, começar aqui agora o nosso super desenho do Rob Lucy. E seguinte, tô usando uma folha no tamanho A4, tá? Você tá vendo ela completinha aí, beleza? E aqui é o seguinte, ó, mais ou menos no centro da folha, né, levemente para cima do centro da folha, eu vou fazer um pequeno círculo, tá? E esse círculo ele tem 3 centímetros, beleza? Bom, a partir do momento que a gente faz esse círculo, ele vai servir para a gente poder fazer a cabeça do Rob Lucy, né? Que é o personagem que a gente vai começar aqui no desenho, tá? Que a gente vai fazer 3 personagens aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer essa divisa central, né? Que aqui vai ficar uma divisa em vertical, um pouco inclinada, tá? Porque o rosto dele, ele vai estar um pouco inclinado, certo? E vou fazer mais ou menos uma máscara aqui representando a base do rosto, tá? Onde vai ter o maxilar dele, enfim, todo o rosto desenhado aqui certinho. É claro que isso aqui por enquanto é um esboço e a gente pode modificar, certo? Bom, a partir disso eu faço 2 linhas em horizontal para representar onde vai ficar os olhos dele. E claro, nós já vamos fazer também o boneco completo aqui para a gente poder fazer os detalhes depois. Então aqui a gente vai usar um esboço manequim para poder desenhar tudo certinho depois. Eu começo pela base do pescoço, né? Lembrando que o pescoço dele é um pouco grosso também, tá? Então já vou desenhar aqui essa base, certo? Depois eu vou descer para a parte do corpo, tá? À medida que eu vou descendo para a base do corpo, eu vou adicionando tipo peitoral, né? A parte do abdômen também, certo? Vou adicionar os ombros dele também, certo? E assim a gente vai fazendo o desenho de acordo com o que dá para ir representando no bonequinho, tá? E por que é importante a gente desenhar esse bonequinho primeiro? É o seguinte, cara. Esse bonequinho vai facilitar com que a gente coloque os detalhes da roupa dele, né, e tudo mais. Além de que a gente já vai ter uma pose completa do desenho, tá? E a proporção legal aqui do desenho. Então, qualquer coisa, se a gente vê que precisa modificar, é só modificar depois, certo? Então, a partir disso, eu vou fazendo todos os detalhes. Na parte da mão, ó, se você ver, eu faço um quadradinho só para representar que é mão, tá? Na base da cintura eu vou representar tipo uma cuequinha, certo? Que ali vai ser a parte da cintura para as pernas, né? Então eu vou e detalho as pernas também, tá? E assim a gente faz o nosso manequim completo. Esse manequim aqui eu ensino muito mais a você como você pode aprender tudo sobre ele no meu curso online. Eu ensino você até retirar o manequim de cada desenho que você vê, certo? Então me dá uma chance de ser seu professor. Além de você vai aprender muito sobre coloração e outros tipos de coisa comigo no meu curso, tá? Ele é super completo para você. Link na descrição, no comentário fixado. Bom, aqui agora, ó, veja, eu não fiz o outro braço porque ali vai ser uma roupa, né? Vai ter a roupa, uma capa cobrindo ele todinho naquele lado. Então eu deixei quieto, tá? Eu não quis fazer. Eu passo uma borracha limpa-tipos para deixar o esboço um pouquinho leve aí, certo? E agora nós vamos começar a detalhar o rosto do Rob Lucy, né? Nós vamos fazer ele completão primeiro e depois passar para os outros personagens, tá? Então é o seguinte, ó, eu vou começar pela base do nariz, certo? Eu vou demarcar ali mais ou menos da parte do olho, né? Eu faço um tracinho e vou fazendo os tracinhos do nariz, certo? Que é somente 2 tracinhos e a narina lá embaixo, né? Aí a gente coloca um detalhezinho também embaixo, certo? A partir disso, eu já posso até definir os olhos dele, tá? E o olho dele é simples demais de fazer. É uma partezinha um pouco inclinada no início e retinho, né? Vai fazendo reto.
e na base de baixo é uma leve curva, tá? Isso eu vou fazer nos dois lados, certo? Vou dar um espaçamento legal, como se tivesse o espaço de outro olho no centro ali, né? Entre o nariz deles, tá? E aí eu vou fazer o outro olho seguindo essa mesma base, tá? Deixa só uma partezinha curvada no início, passa o traço reto e uma curvinha embaixo. E aí desenha a íris dele, tá? Bom, aqui agora nós vamos ter que fazer também, cara, a parte da sobrancelha dele, certo? E ele tem uma sobrancelha bem expressiva, né? Então a gente faz uma parte curvada dessa sobrancelha. Veja que eu vou até já deixando ela um pouco mais escurecida. Vou colocar detalhes de pálpebra também, que vai ficar abaixo dessa sobrancelha. E aí eu posso partir para o outro lado, tá? Quando eu vou fazendo do outro lado, eu faço o mesmo aspecto, coloco os detalhes de pálpebra. E agora a gente pode fazer o final da sobrancelha, né? Que ela tem uma curvinha no final, tá? Então esse final dela é como se você fizesse uma bolinha ali no início e fizesse a parte pontiaguda dela. Assim fica um detalhe da sobrancelha bem bacana, tá? Aqui agora eu posso detalhar algumas partes da testa dele também, certo? Juntamente com detalhes de pálpebra embaixo do olho, tá? E assim fica bem detalhado o nosso Rob Lucy. Aqui agora embaixo nós vamos fazer a boca. A boca dele é o seguinte, tem um tracinho do meio, né? Que é a parte da boca mesmo. Tem um cortezinho em cima que representa o lábio superior e tem um corte embaixo que representa o lábio inferior. O de baixo é um pouquinho mais curvado e maior também. Lembrando que ele tem aquela barbinha, né? Pra gente fazer a barba dele é que é o seguinte, ó. Ela é tipo circular, né? Digamos assim, ela é pontiaguda no centro, tá? Então eu vou fazendo tipo dois bracinhos, né? Na base de cima, que ela é um pouco circular. E no centro eu deixo pontiagudo e na parte de baixo é um tracinho com uma bolinha no final, certo? Então fica aí o design da barba dele, tá? É claro que a gente vai fazer com preto depois e vai ficar bem melhor, né? Agora que vamos fazer o seguinte, ó, nessa base do lado eu vou descer uma franja dele, no caso uma mecha que vai descendo, né, ondulada. Lembrando que o cabelo dele é ondulado, né? Ele parece muito com aqueles personagens mexicanos, né, cara? É bem interessante o design dele. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou já demarcar mais ou menos a base do rosto. O bonequinho inicial que eu fiz do rosto já estava legal para mim, então não preciso mudar nada. Eu vou só acendendo essa base, tá? A partir disso eu posso desenhar as orelhas dele. As orelhas a gente vai desenhar um pouco abaixo do olho, tá? Então desenha abaixo da linha do olho e também ali na linha da boca, ó. Se você ver, ela vai até a altura da boca, tá? E aí eu faço um lado e o outro colocando detalhes também, né? As orelhas têm os detalhes por dentro também, tá? Então você aí pode ir acompanhando essa basezinha completa. Aqui agora eu vou desenhar mais alguns destaques do cabelo, né, nessa lateral e também o corte que o chapéu faz aqui no personagem, na parte da testa, né? Por enquanto eu vou deixar aí porque eu vou finalizar o cabelo primeiro, tá? Então para finalizar o cabelo, como eu falei para você, o cabelo dele é ondulado e ele é pontiagudo, né? As pontas dele são finas, né? As mechas daqui, ó, quando a gente chega na ponta, elas são fininhas. Então eu vou ondulando, tá? E aí eu vou fazendo os aspectos dela para deixar num aspecto muito bacana. É claro que algumas mechinhas, as pontas vão voltar para um lado, outra para o outro, tá? Mas sempre ondulando o cabelo. E aí eu faço dos dois lados. Aqui na parte central do pescoço dele eu vou colocar detalhe de musculatura, certo? Vou fazer já esses detalhes de musculatura e uma base do peitoral dele também, porque aqui vai ter uma parte de uma roupa que vai estar cobrindo, né? Ele tem 3 camadas de roupa. A primeira camada, depois que a gente faz toda a musculatura, inclusive do peitoral dele, é essa primeira camada que a gente desenha, né? Que ela vai ficar tipo com a gola V, né? Que ela é pontiaguda aqui e vai ter a divisa da roupa também, né? A parte do tecido aqui, ó, da parte de relevo da roupa, tá? Então eu vou fazendo pontiagudo também, encostando na base do cabelo, já para deixar prontinho, certo? E já que a gente já está trabalhando nessa base da roupa, vamos fazer a segunda camada dele, tá? Assim que a gente termina essa primeira, eu vou fazer outra gola V aqui, né? Para poder representar a segunda camada da roupa dele.
E essa segunda camada da roupa vai chegar até o limite do corpo dele ali, tá? Onde vai passar outra parte que é a capa, né? Que é a terceira camada de roupa dele, certo? E aí eu vou desenhando, certo? Aquele aspecto dela sendo dividida, né? Tipo um terno, tá? Que tem aquela parte do tecido dividido. E aqui nesse canto, né? Na parte do lado do coração dele tem uma rosa, cara. Do lado dele tem uma rosa, cara. Então a gente vai fazer essa rosa aqui também. Para fazer ela, eu vou meio que só representar uns formatos ondulados para dizer, né, onde vai ficar essa rosa, para deixar ali já demarcado, tá? Então eu vou fazer esse corte aqui da roupa depois, que vai até o braço dele também, certo? Para eu poder definir essa rosa completa, tá? Essa rosa é o seguinte, cara. Na hora que você vai desenhar, você faz tipo a mesma coisa várias vezes, ó. Essa parte ondulada várias vezes, tá? Até fechar ela e tipo em formato espiral. Assim que você fecha, veja só, eu meio que encosto algumas partezinhas, fazendo alguns cortes a mais, tá? E aí fica simples demais de fazer esse desenho da rosa. A gente não precisa desenhar aquelas pétalas todas certinhas. Ela sendo representativa já tá bacana. Agora que nós vamos fazer alguns outros detalhes da roupa, tipo a base do terno dele aqui, né? Então primeiro eu vou fazer o corte que a capa faz nessa lateral do corpo dele, tá? Então a capa faz esse corte aqui, ó, deixa tudo bem dividido, certo? Aproveitando isso, vamos fazer a parte final da capa também, né? Que são essas abas dela levantadas, tá? Então uma vai estar grandona, né? Formato triangular embaixo. E a outra ela vai estar tipo aquelas capas de vampiro, né? Que ela é levantadona aqui atrás, tá? Então eu vou desenhar também, certo? Bom, tendo isso feito, agora eu posso fazer o restante do chapéu, né? Um segredinho bacana para você fazer o chapéu dele é o seguinte, ó. Você vai fazer o círculo completo como se ele estivesse passando por dentro da cabeça também, certo? Assim você consegue ver o formato certinho do chapéu, ó, dessa parte circular dele, tá? E aí depois eu coloco mais uma base em cima, né, de relevo, certo? E o chapéu a gente vai definir aqui, ó. A gente leva para uma altura bacana. Ó, para você saber a altura do chapéu dele é o seguinte: ele vai ser mais alto do que o rosto dele, ou seja, à medida que essa base de cima do chapéu pega, vai ser maior do que o rosto do Rob Lucy, tá? Um pouquinho maior só que o rosto do Rob Lucy. Você pode usar isso como medida, certo? E aí eu desenho as faixinhas que vão ser pretas depois. E aí o chapéu tá finalizado. Na verdade é uma cartola, né? Mas beleza, vamos chamar de chapéu mesmo. Aqui desse outro lado vai ter um pombo, certo? Então eu vou desenhar o seguinte, ó. Eu vou finalizar logo toda essa parte desse lado aqui. Então eu começo reto até onde eu demarquei, onde vai ser o ombro, né? E aqui é todo um tecido que tá voando, certo? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou meio que aplicar essa técnica do tecido voando, colocando algumas curvas nele, né? E ele vai ficar bem volumoso, né? E também vai ter essas curvas, tá? E aí vai dar esse aspecto bem diferente, certo? Então eu vou fazendo curvado até encostar o limite da folha mesmo, certo? Eu vou colocando alguns detalhes aí para deixar bem legal. Aqui do outro lado nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar a parte final da roupa dele, né? Nós vamos vestir. Nós já temos o detalhe do corpo. Eu não quero alterar nada, né? Porque o Rob Lucy, ele é aquele personagem que ele é bombado e ele é magro ao mesmo tempo, né? Ele é tipo aqueles cara de facção, cara, que é bombado e magrinho ao mesmo tempo, né, cara? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou fechar a base do lado dele, colocar dois botões, né? E eu ia fazer outro botão ali dentro, mas eu esqueci que tem mais um detalhe da roupa, né? Assim que eu faço o detalhe da roupa também, da base dobrada, aí eu faço o outro botãozinho lá dentro, tá? E lembrando que aqui embaixo nós temos mais dois botões. A partir do momento que eu faço os botões, eu vou colocar algumas linhas de detalhe também, só para deixar mais bonitão, certo? E aí vocês vão vendo como vai ficar o aspecto do desenho. Aqui agora eu vou detalhar primeiro a mão dele. A mão dele tá com o dedo no bolso, tá? Então primeiro, ó, ela vai estar fechada, certo? Então vou colocar o detalhe do dedo no bolso, né? Que no caso é o polegar, que tá dentro do bolso dele. E a outra base da mão ela vai estar fechada, ó, os outros dedos aqui. Então eu vou fazer o primeiro curvado, né, para dentro, e depois, seguindo o modelo desse primeiro, eu vou fazer os outros, né, até chegar o último dedo, tá? Quando eu chego no último dedo, eu vou fechar a base da palma da mão e colocar uma ossadinha que a gente tem no punho também. Então vou colocar ali 3 detalhezinhos só para fazer essa base da ossada que a gente tem, tá? Bom, o braço para mim tá numa distância bacana também, então eu vou apenas acrescentar aqui
o restante, né, as dobras que a musculatura faz também, tá? Então vou colocar, lembrando que na parte do pulso a gente desenha um pouquinho mais fino, quando vai chegando no cotovelo, né, que é essa base mais grossa do braço, aí a gente já dá uma engordadinha a mais, tá? Lembrando que a roupa dele é o seguinte, é um terno, né, então esse terno tem uma manga longa e nessa parte aqui ele tá dobrado, né? Ele dobra essa manga longa do terno, então eu vou fazer essa base dobradinha, tá? Que vai ficar tipo uma espuma, cara. Mas aqui é o tecido dobrado, certo? E a partir disso a gente pode desenhar as dobras que vai formar aqui na base do cotovelo, né? Que é, o tecido vai gerando essas dobras e aí tá bacana demais o nosso desenho. Agora que eu posso finalizar essa base de baixo dele, tá? Para finalizar ela eu vou fechar onde vai finalizar a base da roupa. Então a gente fecha ali, ó, curvando, e vamos fazer a base da calça também, tá? A partir dessa parte da calça aqui eu vou desenhar muitas curvas, tá? Essa basezinha vai estar bem curvada, bem ondulada, então eu vou desenhar essas curvinhas junto com mais uma curva ali do bolso dele também, certo? Então vai ficando tudo bem bacana aqui no desenho, tá? Vou descer um pouco mais da base da cintura, né? Então foi a única alteração que eu fiz no desenho. Eu desci essa base da cintura porque é a que eu tinha desenhado antes, né? Lembra da cuequinha que eu tinha desenhado antes? Então, tava em cima demais. E aí eu desci um pouco mais aqui, como vocês podem ver, tá? Então, nessa questão foi a única parte que eu alterei, beleza? Agora eu vou finalizar esse outro lado da capa dele, tá? Então eu vou fazer a curvinha aqui, chegando até a calça, inicialmente. Vou desenhar essa aba aqui, ó, curvada, né? Depois aí vou fazer os outros aspectos, né? A aba curvada e aquele detalhe da capa de vampiro, digamos assim, né? Eu vou desenhar também aqui na base de trás, tá? Só que essa tem um aspecto diferente, ela tá um pouquinho dobrada, então eu vou fazer o detalhe dela dobrado, né? Que aí fica fininho embaixo, em cima já vai ficar um pouquinho mais grosso, né? Mais aberto. E aí eu faço uma curvinha lá por trás do cabelo dele também, só para representar. Depois eu posso descer todo o detalhe dele, né, que vai representar mais uma base, tipo de uma manga dele que está voando aqui na lateral e também colocar algumas curvas do tecido, né, para representar certinho o desenho, tá? Essa parte da manga aqui aberta nele embaixo, né, que isso aqui essa parte de baixo é aquela base aberta de onde sai o braço. Eu vou dar uma ajeitadinha na line art, tá? Mas na line art você vai conseguir ver certinho que eu ajeitei toda essa parte também, certo? Bom, aqui agora está praticamente pronto o desenho, né? Não tem muito o que mexer nele, certo? Agora aqui nós vamos desenhar o pombo, tá? Então para fazer o pombo é o seguinte, primeiro a gente vai ter que fazer uma coxinha, né? Vamos imaginar que o pombo virou uma coxinha, tá? Então a coxinha a gente sabe, né? Ela é gordinha embaixo e na parte de cima ela é fina, mas ela ainda é arredondada, tá? Então é basicamente isso que eu fiz, cara, uma coxinha mesmo. Mano, foi muito pesado isso, hein? O pombo virou uma coxinha, cara. Mas enfim, a partir do momento que eu desenho a coxinha, eu vou começar com o nariz dele, tá? E o nariz do pombo é o seguinte, ele tem duas bolinhas bem pequenininhas naquela parte, com um bico embaixo. O bico é bem arredondado com a divisa no meio, né? E a divisa é pontiaguda, tipo um triângulozinho. A parte do olho dele é tipo um V, né? Que a gente vai fazer dois cortezinhos e os olhinhos dele embaixo, tá? Veja que o desenho é bem pequeno desse pombo, beleza? A partir disso, nós vamos desenhar o chapéu. O chapéuzinho dele, a cartola, no caso, é bem parecida com o do Hobby Lucy, né? Então a gente vai desenhar essa cartolinha, tá? A cartola vai ficar muito bacana, é tipo uma cartola em miniatura, cara. Muito bonito. Como a gente já fez a primeira, essa segunda é mais fácil de fazer, né? Depois podemos partir para a gravata dele, cara. E a gravata dele vai descer das laterais aqui, ó, da cabeça dele, tá? Já descendo para o corpo, no caso, né? E a gravatinha normal, cara, tem aquela parte central e a basezinha de baixo dela, né? A parte pendurada dela, com apenas um detalhezinho no meio ali já tá legal, né? De dobra, tá? Como o personagem é muito pequeno, esse pombo não precisa fazer tantas dobras nos tecidos. Aqui desse lado eu vou desenhar aquela abertura da capa do pombo, tá? E o final dela, né? Aqui já encostando na capa do Hobby Lucy, tá? Desse outro lado eu também vou fazer a basezinha aberta dela, só que desse lado já é um pouco diferente, ó. A capa já passa um pouco por cima da barriga do pombo e também ela tem aquela questão, né? Dos braços, cara. Só que o pombo não tem braço, né, cara? Ele tem as asas e ele não veste
a capa igual deveria vestir, né? Por dentro assim da manga, tá? Então ela vai estar voando também nessa lateral, certo? Para finalizar esse detalhe do pombo, eu vou fazer os tracinhos aqui, tipo as penas dele, né? Algumas peninhas só para deixar representativo. E as patas dele aqui, ó, as garras no caso, tá? As garras dele é bem simples também, vai ser bem curvado e pontiagudo, né? Então vou fazer 3 curvinhas com divisas por dentro dela, tá? Eu tô fazendo por cima do traço do Hobby Lucy, mas tá ficando bacana, tá? Aqui desse outro lado eu também vou fazer, eu dei uma leve atrapalhadinha nesse outro lado, mas na line art eu dou uma ajeitada, tá? Eu vou desenhar do mesmo jeito que eu desenhei a primeira perna, beleza? Só tem um porém, a ponta dos dedos vão estar encostadas uma na outra, tá? É a única diferença. Bom, e agora nós vamos para o terceiro personagem, tá? Que aqui agora é o Hobby Lucy, né? No modo híbrido, certo? Então vamos lá. Para usar o modo híbrido do Hobby Lucy é o seguinte, cara. Nós vamos fazer, tipo, o rosto dele aqui inicial, né? Que vai começar com essa basezinha parecendo uma máscara, tá? E eu já vou fazendo direto, viu? Essa parte aqui eu vou fazendo direto porque pode ter certeza, fica até mais fácil. Depois que eu faço essa base da máscara, eu vou fazer divisas, 2 em horizontal e 1 em vertical, tipo marcando o rosto mesmo, tá? E a divisa ela vai estar em cima da curva do rosto, tá vendo? Ó, que tem a curvinha do rosto ali que vai para o queixo. Então as divisas estão acima dela, certo? A partir disso nós vamos desenhar primeiro a sobrancelha dele. A sobrancelha dele, nesse modo aqui dele, é bem expressiva, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer ela curvada, né? A gente faz a curva dela, ela é tipo um gancho, tá? Vai simbolizar, vai parecer muito com um gancho, cara. Então eu vou desenhar esse gancho aqui e colocar uma bolinha lá no início, né? Deixando claro a parte da sobrancelha um pouquinho mais escurecida também e as pontinhas um pouquinho mais leves, né? Porque as pontas são bem finas. Então desenhando esse ganchinho, eu posso partir para o outro lado e desenhar um gancho lá também, certo? Eu tô falando gancho porque é muito parecido, tá? E assim você pode assimilar um pouco mais e facilita um pouco mais para você na hora de fazer. Beleza, agora para fazer os olhos dele é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, no caso, 2 cortes, tá? Os olhos dele são um pouquinho voltados para cima, certo? Então eu vou fazer esse corte aqui voltado para cima de um lado e do outro. Na base de baixo vai ser uma curvinha. E aí depois a gente vai ter a parte da íris dele. Então eu vou fazer essas curvinhas, né? Vou fazer detalhe de pálpebra também de um lado e do outro. E também a íris dele, né? Que é só um pontinho ali só para representar a base da íris dele. Já vai ficar bacana demais. Em seguida eu vou partir para o nariz, né? Para fazer o nariz do Hobby Lucy no modo híbrido é o seguinte, cara. Eu vou fazer essa base tipo esticando, né? Que ele começa da parte dos olhos e aí ele vai se abrindo, tá? Depois que eu faço essa base se abrindo, eu fecho o nariz também, né? De uma forma circular. E aí depois vai ter 2 divisazinhas, como se fosse 2 gominhos na base de cima. A partir disso, eu posso desenhar a boca dele. A boca dele é bem humanoide, né? O modo híbrido deixa a boca bem no estilo humano também no desenho, tá? Então, para fazer a boca dele é o seguinte, cara. Nós vamos pegar aqui e desenhar como se fosse uma boca humana mesmo. Com aquele cortezinho no meio, tá vendo? Aquela divisa no meio. E a partezinha no final vai ter 2 covinhas, tá? Bem singelas, né? Bem só um tracinho mesmo, certo? Aí eu posso finalizar a parte do lábio na parte de cima, né, que é o lábio superior. A parte do lábio embaixo a gente vai desenhar a base da boca primeiro e depois um cortezinho embaixo, ó. E aí já fica a base certinha do lábio, tá? E os dentes são dentes humanos, né? Então eu vou fechar aqui normalmente, tá? Por enquanto a gente só vê tracinho de dentes humanos, né? Porque a boca dele não tá bem aberta e aí a gente só vê esse detalhe, certo? Bom, tendo isso aqui feito, a gente vai fazer o seguinte, cara. Vamos fazer a base da barba dele. A barba é praticamente a mesma coisa, cara. A gente fez ele no corpo lá do Hobby Lucy, agora vamos fazer aqui no híbrido, tá? E para fazer ela vai ser aquela coisa, né? As 2 pontinhas, tipo 2 bracinhos para cima, a divisa no meio e a parte de baixo que vai ter meio que uma bolinha na ponta. Aqui agora eu vou desenhar a divisa do rosto dele, né? Que ele tem a parte rosto humano e a parte rosto animal também. Então vou desenhar essa base do rosto humano dele aqui, já tá bacana. E agora aqui nós vamos desenhar aquela parte final do desenho, né? Como ele vai estar bem aqui atrás, ele vai estar um pouco escondido também, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou descer esses traços aqui, que são demarcações, tá? Que vai representar onde é a divisa do pelo para o pescoço dele também. E vou fazer a base do peitoral, de um lado e do outro também, todo curvado, tá vendo, ó?
peitoralzinho começa curvado pela cartola e vai até uma distância legal, né, da cartola, tá? Assim a gente já poder pegar o detalhe do desenho. A parte de cima a gente vai ligar essa cabeça até esse detalhe da musculatura, tá? Então eu vou ligar de um lado e do outro. Ele vai ficar assim, esquisitão por enquanto, né? Mas depois a gente vai deixar ele todo certinho. Bom, aqui agora nós podemos desenhar a orelha dele, né? A orelha dele é bem simples, cara. A parte de cima da orelha é reta e aí depois a gente faz dois tracinhos, duas curvas, né? E aí vai ligar a orelha completa. Isso eu vou fazer de um lado do outro para ficar a orelhinha certinha do desenho. Aqui na base de cima a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer ela um pouquinho pontiagudo, né? E quando eu chego no centro eu mudo a direção, tá? Então eu começo de uma orelha para outra e vou mudando a direção a partir que chega no centro, tá? E ele tem também tipo as marcas, né, de leopardo dele, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar as marquinhas aqui nas laterais, né, no rosto dele. É claro que ele tem as manchas também, tá? Ele tem várias manchas aqui, mas as manchas dele a gente vai trabalhar na line art. Eu vou mostrar para vocês também como eu fiz as manchas, tá? Beleza, fizemos as marcas dele, tá vendo? Ó, uma partezinha, duas são meio que retas, direto, né? E a outra tem as curvinhas, tá? De um lado e do outro tenta imitar a mesma coisa. Bom, aqui agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar o detalhe de pelos dele, né? Lembra que eu falei que isso aqui eram marcações, né? Então coloco os pelinhos dele do pescoço ali e vou descer agora os detalhes do cabelo. O cabelo eu vou ondulando até a base limite aqui do desenho que eu já tinha demarcado, ó, tá vendo? Aí eu ondulo de um lado, faço a ondulação do outro também e essa ondulação ela é toda pontiaguda, ó. Veja que eu vou fazendo vários pontinhos, né? Várias pontas assim para representar o cabelo dele. Bom, e aqui como temos o limite do desenho, né, não vai dar para fazer a parte de cima do cabelo dele completo, mas as laterais a gente consegue fazer completinha, tá? Então vou descendo as laterais, no caso nessa parte de cima vai ser só ondas, né? Então a gente vai fazendo essas ondinhas até completar o desenho, tá? Veja só como tá ficando. Beleza, fez isso aqui, agora nós vamos definir o seguinte, eu vou fazer dois detalhes que vai representar os ombros dele, né? Nós já temos aí basicamente pronta essa base do desenho do tigre, né? Do leopardo, né? No caso, não o tigre, né? E aqui agora eu vou representar tipo umas nuvens, tá? Para simbolizar meio que uma divisa e deixar bacana esse fundo no desenho. Então para fazer essas nuvens é o seguinte, ó, elas são estilo gominhos e também são estilos pontiagudas, né? Então veja só, eu vou fazendo arredondada algumas partes e as outras partes vou deixar bem pontiaguda. Vai ficar tipo meio parecendo uma asa também atrás do Hobby Lucy, né? E aí vai ficar bacana. Lembrando que essas nuvenzinhas, elas também são tipo aquelas nuvens da Akatsuki, né? Que ela tem uma espiralzinha, ela tem aquela curvinha pelos gominhos dela, tá? Então vou representar isso também. Na base de baixo eu vou desenhar outra nuvem grandona, né? Saindo lá de baixo mesmo, ó, já do limite da folha. E aí eu vou fazer no mesmo estilo, né? Só que aí a ondulação dela vai estar voltada para fora, né? A pontinha dela vai estar voltada para baixo. Mas eu faço o detalhe de curva também, né? Do gominho ali, tudo certinho, tá? Do outro lado eu vou representar somente a ponta aqui da nuvem, né? Que vai estar voltada para baixo. E entre essas duas nuvens eu vou desenhar duas nuvenzinhas, só para deixar um aspecto mais bacana. Veja que esse desenho ele está sendo bem demorado, né? Mas está ficando muito legal. Bom, para finalizar aqui no Hobby Lucy, na parte do híbrido dele, eu vou colocar mais alguns detalhes de pelo aqui na parte do peitoral, né? Que vai dividir o peitoral da parte do ombro dele, certo? E dos braços também. Então vou colocar aqui, ó, só adicionando mais pelos mesmo, né? Só para representar, deixar mais legal essa base aqui do desenho, tá? Então vou representar tudo aqui, todos esses traços que eu fiz, inclusive o traço do peitoral, ele vai ter pelos também, da base do pescoço, né? Aí a gente vê todos esses detalhezinhos de pelo. Lembrando que eu não vou fazer as manchas, porque as manchas a gente vai fazer na line art, tá? E beleza, chegou a hora de fazer a line art no desenho. Olha só, o desenho tá muito lindo, né, cara? Então vamos fazer o seguinte, ó.
deixa o seu like aí no vídeo caso você não deixou ainda, hein? E eu vou apagar aqui o desenho agora, vou deixar mais leve com a borracha limpa tipos, para poder fazer o contorno aqui legal, né? A line art legal do desenho, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiramente, né? Eu vou fazer toda a line art completa do desenho, tá? Então aqui não tem segredo, não vou modificar nada, certo? Eu apenas vou cobrir tudo que eu fiz aqui para deixar com um aspecto bem bacana. Só que tem um porém, as nuvens você não cobre, tá? Você não faz a line art, certo? As nuvens você pode deixar normais aí, porque a gente vai cobrir de outra forma. Bom, e falando nisso, nós vamos fazer o seguinte, ó, vou vir com a cor chamada carmim, é tipo esse roxinho aqui, né, meio lilás, e aí a gente vai fazer o design das nuvens, né? Então no caso aqui eu vou fazer o contorno das nuvens com esse carmim, tá? Assim já vai dar um aspecto mais bacana. Depois eu apago um pouco o desenho, né, que não precisa mais todos esses traços de lápis. E lembra que eu falei das manchas, né? As manchas a gente vai fazer diretamente na line art. E olha só, para fazer as manchas é o seguinte, cara, eu começo pelo rosto dele, né? Eu vou fazendo pequenas manchinhas no rosto dele. E à medida que vai o espaço ficando maior, eu vou aumentando o tamanho das manchas. Só que eu vou mesclando, né? Eu vou misturando entre manchas maiores e manchas menores. Algumas manchas vão formar tipo um meio círculo, né? Um semicírculo. Outras vão formar tipo 3 divisas, tá? E aí você vai vendo, ó. Algumas dos círculos eu vou colocando mais uma manchinha por dentro. E eu vou variando essas manchas até eu ver que ficou com um aspecto legal, tá? E depois que eu faço todas essas manchas, né, no caso, eu vou também já cobrir a parte do bigodezinho dele e também aquelas marquinhas na testa dele. Assim o nosso desenho vai ficar bom, vai ficar sensacional, né? E eu já decidi fazer essas manchas agora e não no lápis de cor, justamente porque assim eu tenho um destaque mais bacana no desenho, tá? E por último aqui, adicional no desenho, né, tem esses detalhes do pescoço que eu coloquei também, tá? E aí já vai ficar com essa parte bacana, certo? Bom, aqui chegamos à primeira parte do desenho final dela, né? Veja que foi um desenho até difícil de fazer, é um grande desafio. Eu gostaria que você me marcasse no Instagram, @GilmarMarcelUp, tá? Me segue lá também, que eu quero ver o seu desenho, cara, que isso aqui é muito complicado e eu quero ver você fazendo, né? É um grande treino para você. E agora vamos para a parte de coloração que está no comentário fixado. Valeu e até a próxima!